continuidade à carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos meditar no capítulo 12, os versos de 3 ao 8. Romanos 12, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, os versos 3 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, porquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Senhor, essa é a Tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus eu oro, para que o Senhor venha, meu Pai, sobre as nossas vidas. Fale, Senhor, conosco, para a edificação do Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda e nos fortalece. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, aqueles que chegaram aqui, estão aqui pela primeira vez, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Já estamos no capítulo 12, mas como sempre nós fazemos um breve resumo das coisas que foram ditas. No capítulo 1, Paulo começa fazendo a sua saudação a essa igreja de Roma, se identificando como servo de Jesus Cristo. E em seguida, ele mostra o desejo que ele tem de visitar aquele pessoal daquela igreja que foi fundada. Provavelmente essa igreja ela foi criada, reunida naquele lugar logo depois do Pentecoste. Haveriam pessoas que moravam nessa cidade de Roma, e lá se fundou uma igreja. E ele começa no capítulo 1 colocando o tema principal, que é a justificação pela fé somente, algo para os gentios que não conheciam nada da lei de Deus, da palavra de Deus, que estavam recebendo pela primeira vez, era algo mais fácil, mas para o judeu, algo muito difícil de compreender, já que eles, quando liam a lei, eles não enxergavam, eles só enxergavam a letra, eles não entendiam o espírito das coisas que estavam escritas. Então, para eles que acreditavam na salvação por obras, pelo seu próprio mérito, em decorrência também do próprio orgulho, da queda do homem, para eles era algo muito difícil achar que a salvação era pela graça de Deus, por meio da fé, e não pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras. E no versículo 16, Paulo começa dizendo: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: justo viverá da fé. Logo em seguida ele abre falando a respeito dos gentios, da depravação dos gentios, dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. E aqui ele vai explicar que os homens, todos eles são desculpáveis, porque Deus ele revela a glória dele pelas coisas que foram criadas por ele. Quando ele diz: porque
O que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus se manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas criadas. Ou seja, ele fala aqui de três coisas: porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e também a sua divindade, mostra a divindade de Deus, que Deus existe, mas o homem, pelo seu coração perverso, ele não louvou, ele preferiu muito mais adorar, em decorrência do seu pecado, a criatura, animais, répteis, do que o Criador. E Deus entregou essas pessoas a seus próprios pecados. Diz que todos eles se tornaram insensatos, desobedientes a Deus. No capítulo 2, Paulo agora falou da perda dos gentios. Naquele tempo o mundo era dividido entre judeus e gentios. Judeus eram todos aqueles que pertenciam ao povo de Deus, e gentios eram o restante, os outros povos. Uma vez que ele abre o capítulo 1 dizendo que os gentios são indesculpáveis diante de Deus, no capítulo 2 ele vai falar que os judeus, eles também são indesculpáveis diante de Deus. Quando ele começa dizendo: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outros, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Ou seja, os judeus já abrem aqui dizendo que os judeus não apenas eram culpados, mas estavam numa situação até pior do que as dos gentios, porque eles se tornaram hipócritas. Eles apontavam os pecados dos gentios, eles se consideravam como o povo de Deus, mas eles na verdade pregavam e não faziam, não viviam como ele pregava, e eles se tornaram hipócritas. E aqui a palavra de Deus, através da vida de Paulo, vai mostrar que tanto os judeus quanto os gentios são indesculpáveis diante de Deus. E ele vai dizer: se porém tu que tens por sobrenome de Deus, e repousas na leis, e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade, e provas as coisas excelentes, instruído da lei, que está persuadido de que dias dos cegos, luz do que encontram em trevas, instrutor de ignorância, mestre de criança, tendo lá em forma de sabedoria e verdade, tu, pois, que ensinas outro, não ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve cortar furtas, tu que dizes que não se deve cometer adultério, cometes. Ou seja, aqui ele vai mostrar também que tanto os judeus são indesculpáveis diante de Deus, e vai falar sobre a circuncisão e quem é o verdadeiro israelita, o verdadeiro Israel. Eles se gloriavam por eles terem tido a lei de Moisés, por eles terem sido circuncidados, por eles terem sido filhos de Abraão, mas aqui ele vai falar que o verdadeiro israelita não é a circuncisão externa, mas sim a circuncisão do coração. Ele vai falar que todos são indesculpáveis diante de Deus. Ele começa dizendo: qual é, pois, a vantagem do judeu? Aqui ele já está respondendo uma objeção, uma suposta pergunta feita pelos próprios judeus. Ele está como se estivesse perguntando a Paulo: se isso tudo, se todos somos desculpados, então para que serve? Qual é a vantagem da circuncisão? Por que Deus deu a lei de Moisés? Por que nós somos descendentes de Abraão? E Paulo vai dizer que isso é uma grande honra da parte de Deus, ter dado essas coisas, mas isso não é suficiente para a salvação. Quando ele vai chegar a essa questão de que todos eles são culpados diante de Deus. E aqui entra o Evangelho, a partir do versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em que Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Aqui ele vai falar de novo sobre que todos são indesculpáveis diante de Deus, mas que a justiça que o homem não pôde alcançar, Deus pôde através da obra do seu próprio Filho.
No capítulo 4, uma vez que ele fala a respeito desse tema, dessa justificação pela fé, ele agora vai mostrar que pela Escritura, como é sempre os apóstolos fazem, ele mostra na Escritura que isso não é algo novo, é algo que está escrito no Antigo Testamento. Ele vai usar como exemplos os exemplos de Abraão e de Davi. E ele diz: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E aqui ele vai mostrar que quando Abraão creu em Deus e ali já foi imputado como justiça, foi antes dele começar a realizar as obras e antes mesmo dele ter sido circuncidado. E depois ele vai usar o exemplo de Davi em Salmos, quando ele declara: é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então aqui nesse capítulo 4, pelas próprias Escrituras, ele mostra que a justificação pela fé não é algo que ele está trazendo de novo, mas é algo que está escrito no próprio Antigo Testamento, na própria lei. No capítulo 5, ele vai falar sobre os efeitos emanados uma vez que você é justificado por Deus, que é o fato de você ter paz com Deus. E ele está escrito: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que ele fala desse efeito, vai falar sobre a graça de Deus, sobre o efeito da justificação, que é a paz. Ele vai falar sobre a questão de Adão e Cristo, que ambos foram instituídos por Deus como cabeça, como representante da humanidade. Quando Adão ele pecou, ele se rebelou no jardim do Éden, não foi algo isolado, e naquele momento ele representava toda a raça humana. Então, quando ele pecou, todo ser humano, ou seja, toda pessoa é descendente de Adão, então essa pessoa ela já nasce em pecado, por causa justamente do pecado que Adão cometeu. E Cristo, ele é o representante como o cabeça da nova humanidade, ou seja, por isso que a Bíblia fala de novo nascimento, ou seja, uma nova criação, um novo povo do qual, no plano de salvação, Deus Pai, ele escolheu um povo antes da fundação do mundo, antes de criar qualquer coisa. O Filho, ele resgatou, comprou esse povo para o Pai com o seu próprio sangue, e o Espírito Santo é aquele que está aplicando a obra, o agente regenerador, é aquele que está ao seu selo, a garantia, aquele que vai guiar cada um. Todo aquele que foi justificado por Deus vai chegar ao céu. No capítulo 6, uma vez que ele fala da graça de Deus, sabia que as intenções, a maioria das pessoas, quando se fala da graça de Deus, é levar a uma vida de pecado, não a vida de santificação. Ele vai falar justamente isso, que se você foi realmente justificado, se você é realmente salvo, você vai viver uma vida de santificação. Não é o mero fato de você acreditar nas doutrinas bíblicas que torna você salvo. Tem pessoas que congregam em igrejas bíblicas, que conhecem a verdade, conhecem doutrinas da justificação, eles sabem da predestinação, eles sabem da eleição, mas o fato de eles saberem essas coisas em si não tornará essas pessoas salvas. Muitas delas, algumas delas serão condenadas, porque o que vai valer, se realmente você foi salvo, é justamente viver uma vida de santidade, de santificação. E ele já começa dizendo: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como veremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou seja, os judeus aqui estavam acusando Paulo de que se é assim, então vou viver uma vida de pecado, e quanto mais eu pecar, mais graça eu vou receber de Deus. E ele vai dizer que é justamente o oposto. Se você realmente foi salvo, você vai querer viver uma vida de santificação e não uma vida de pecado. Aqui no capítulo 7, ele vai falar sobre essa questão, dessa relação entre a lei e o pecado. É o combate mais intenso na vida do cristão que ele passa, onde na verdade, onde ele vê a lei de Deus e há uma guerra, um conflito entre o corpo, a nossa carne, o espírito, e muitas vezes nós
Chegamos ao ponto de achar que temos dúvida a respeito da nossa salvação. E ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele dá graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O capítulo 8 vai falar sobre a certeza da salvação. Ele já sai desse combate entre a carne e o espírito, essa melita, onde a dúvida muitas vezes é maior do que a certeza. No capítulo 8 ele vai falar sobre essa questão que o cristão, o verdadeiro cristão, ele pode sim ter certeza da sua salvação. Ele começa dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Em continuidade, ele vai falar sobre a questão de ser filhos e herdeiros, vai falar sobre aquela questão que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Vai falar que esse sofrimento presente não é sequer comparável com a glória que há de vir quando for revelado os filhos de Deus, no fim de todas as coisas. Depois ele fala sobre a intercessão do Espírito, que ele intercede por nós em nossas fraquezas, que muitas vezes nós não sabemos orar como convém, mas é Ele que é o nosso ajudador. E aqui nessa parte ele vai dizer sobre a questão que uma vez se você foi realmente justificado e regenerado, o seu corpo ele será glorificado, que é quando ele diz: e aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Ou seja, se você aconteceu a primeira coisa, se você foi predestinado, você vai ser chamado, e se você é chamado, você vai ser justificado, e se você é justificado, você vai ser glorificado. Uma vez que Deus começa uma obra, Ele vai terminar. Depois ele fala sobre a certeza, as provas do amor de Deus, do que Jesus fez com a gente. Se Deus ele entregou sua própria vida, se Ele já fez a parte mais difícil na cruz, com certeza Ele vai fazer essa parte de garantir que cada um desses eleitos chegará até o céu. No capítulo 9 vai falar sobre a questão da incredulidade dos judeus. E Paulo ele diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meu compatriota, segundo a carne. E aqui fala do desespero dele, da vontade que ele tem de alcançar aqueles judeus, mas ele já entende que, uma vez, o plano de Deus que ele vai falar agora, que depois da cruz ia haver um endurecimento por parte dos judeus, ia chegar à plenitude, o tempo dos gentios. Depois ele vai falar sobre que essa questão da rejeição dos judeus pelo Evangelho, pelo verdadeiro Messias, que era Cristo, mas eles não acreditavam no Messias que seria morto na cruz, eles acreditavam no Messias como Moisés, como ele falou, que iam tirar ele da servidão de Roma, ia colocar eles, o Messias dele, para ser um imperador, governar. Na verdade, o que eles esperam é justamente o que vai acontecer no tempo do anticristo, essa pessoa que vai chegar e vai dominar, vai criar um domínio sobre todas as coisas. Depois ele vai falar sobre a predestinação, ele vai usar o exemplo de Jacó e Esaú, quando ele diz: porque a palavra da promessa é essa, por esse tempo virei a Sara, terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aqui ele vai falar da questão da predestinação, e ambos os filhos gêmeos, filhos da mesma mãe, antes de nascerem, Deus já tinha escolhido um e rejeitado a outro. Depois ele vai falar a questão também sobre a rejeição de Israel, o fato de Israel ter rejeitado
essa justiça de Deus mediante a fé. Isso significa que a justiça de Deus ia ser abolida, ela vai continuar, porque tudo depende da soberania de Deus, não da vontade do homem. E no final ele vai falar sobre essa questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana, que é algo que anda interligado, mas é muito difícil para a nossa compreensão. Quando ele diz: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam justificação vieram alcançá-la, todavia aqui decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião a pedra de tropeço e rocha de estância, e aquele que nele creu não será confundido. Ou seja, a pessoa só é salva porque ela foi salva por Deus, mas a pessoa que não é salva, ela não é salva porque ela rejeitou a justificação de Deus, ela rejeitou o Evangelho de Jesus Cristo. No capítulo 10, vai falar sobre os judeus rejeitando mais uma vez a justiça de Deus, e ele vai dizer: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Depois ele vai falar sobre que Israel não pode falar que foi por falta de oportunidade, que sempre foi pregado a ele. No capítulo 11, vai falar sobre o futuro de Israel, ou seja, aqui ele vai mostrar que Deus, essa rejeição de Deus, ela não é total, mas ela é parcial. Quando ele diz: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele vai usar o seu próprio exemplo, que ele próprio é israelita e não foi rejeitado por Deus. E aqui ele vai mostrar que há sempre o remanescente. Deus sempre deixou um remanescente para que o propósito dele, segundo a eleição da graça, sempre prevalecesse. Depois ele vai mostrar que essa rejeição de Israel, ela não é final. E agora ele vai falar que há o tempo da plenitude dos gentios. Os gentios estão sendo chamados em grande parte, e chegará um tempo que a plenitude dos gentios vai chegar, e vai começar a plenitude dos judeus, que a grande parte dos judeus se converterão. Depois Deus vai falar sobre, e termina esse capítulo 11, falando aquela belíssima ortodoxia. Ortodoxia significa um breve hino de louvor e adoração a Deus, onde ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Uma vez que ele recebe toda essa revelação do plano de Deus, de todas as coisas de Deus, o Espírito dele grita nesse breve, essa doxologia, esse hino de louvor e adoração a Deus. No capítulo 12, na pregação passada, nós falamos sobre a nova vida, quando diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E hoje nós vamos, dos versos de 3 a 8, falar sobre a vida do serviço cristão, os cristãos exercendo os dons que lhe foram dados, e os cristãos como pessoas trabalhando na igreja. E vamos começar pelo verso 3, que diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, ao começar falando de si mesmo, o apóstolo faz duas coisas. Ele afirma a sua autoridade e, ao mesmo tempo, ele demonstra a sua humildade em uma única expressão, quando ele diz:
pela graça que me foi dada. Ou seja, o seu objetivo é destruir qualquer tendência de autoafirmação e de jactância. Os dons espirituais, eles sempre têm sido uma das grandes causas de brigas e divisões dentro da igreja. Então nós devemos ser humildes, porque tudo que recebemos é pela graça e pela fé, como está escrito neste versículo. Porque pela graça que me foi dada, digo a verdade, cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, não há lugar para a jactância em parte alguma da vida cristã. Você nunca pode tornar-se cristão pelo que você é ou pelo que você faz. A salvação é sempre mediante a fé, como está escrito em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Paulo ele dá ênfase a isso novamente em Romanos 11, 6, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Graça, ela é um favor imerecido, é bondade, é bênção, é algo que nos vem totalmente do coração de Deus, não em resposta a coisa alguma que haja em nós, porém completamente imerecido. E continuando no verso 3, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Se você partir do princípio de que todos os dons vêm de Deus, que é Ele que decide que cada dom, cada pessoa vai ter e que os dons variam, você poderá controlar o seu pensamento sobre si próprio, dizendo que, como resultado, nenhum de nós tenha pensamentos elevados sobre si mesmo. Mas o que Paulo quer dizer com essas palavras? Antes pense com moderação. A palavra grega traduzida pelo apóstolo significa ter equilíbrio mental. O problema dos presunçosos que se consideram exageradamente elevados é que lhes falta equilíbrio. Portanto, devemos pensar sobre nós mesmos de maneira racional. Todos os membros da igreja estão na mesma posição. Alguns, em vista dos dons dados a eles, são chamados para exercer funções que outros não são chamados a desempenhar. Mas o princípio da graça e a distribuição de dons é comum a todos. Paulo não está escrevendo sobre fazer um cálculo, mas sobre ter uma opinião correta de si mesmo. Está dizendo que não devemos nos estimar de modo elevado, mas que devemos pensar de modo sóbrio e cuidadoso a respeito de nós mesmos. Quando o apóstolo pede que façamos uma sóbria autoavaliação, particularmente com respeito aos nossos dons e habilidades, põe sobre nós uma tremenda responsabilidade. Devemos nos lembrar que Paulo nos está dando essa instrução prática no contexto da igreja. Aqueles que estão considerando a vocação para o ministério, antes de pensar sobre qual função que dá mais prestígio no ministério, você precisa se sentar e fazer uma análise dos seus dons. Essa questão dos dons é algo que tem trazido assim, muita dificuldade na minha vida, que eu gostaria até de comunicar já aos irmãos que em breve, quando terminar essa carta dos Romanos, eu não vou estar mais pregando aqui, pelo menos por um tempo, que é algo assim que me traz muita aflição, muita dificuldade. É algo assim que eu vejo que eu faço, mas eu não tenho dom do ensino, não tenho dom da pregação, tenho muita dificuldade, trauma de negócio de saudação, por exemplo, na igreja de Renatinho, eu não vou mais cedo porque
eu tenho trauma, né, de me chamar para dar saudação. Teve até uma situação que uma mulher ela me chamou, pediu meu telefone para pregar numa igreja, e eu dei meu número, mas na hora eu pensei até em dar um número errado. Só que aí eu acabei dando o número certo, e essa pessoa, quando ligaram para mim de outro número, não atendia, porque eu tinha medo, pavor, dessa pessoa me chamar para pregar nessa igreja. Muita coisa também, muita dificuldade, eu passei muita luta, muita aflição. Para pregar, minha motivação também é totalmente errada. A única alegria que eu tenho quando eu prego é quando termina, aí eu sinto aquele alívio, ufa, graças a Deus, agora eu só daqui a 3 semanas. Então eu gostaria, já estou comunicando aos irmãos que quando terminar, se eu alcançar essa semana mesmo, eu já fui tentado a parar. Eu sempre sou tentado a desistir antes, não consegui nem terminar essa carta, mas eu vou pedindo força a Deus. Mas eu vou já passando para os irmãos que quando terminar essa carta de Romanos, eu não vou estar mais pregando, assim, eu não me identifico com essa função na igreja, eu me identifico com a questão do diaconato, de servir, de ajudar ali na portaria. Eu não me vejo nessa questão de estar pregando. E amém. Então, nós devemos considerar se realmente possuímos o que é esse tipo de um ministro, diácono, presbítero, pastor, ou qualquer outra vocação que considere seguir. Todos os anos, muitos abandonam o ministério, alguns por razões morais, mas outros por considerar o seu serviço uma péssima opção para os seus dons e habilidade. E essa experiência é horrível para as pessoas. Tudo começa porque, ao invés de eles estarem sóbrias, estão embriagadas de autoestima. A passagem que dá seguimento imediato à instrução dada aqui por Paulo se encontra em sua primeira carta aos Coríntios. A comunidade de Corinto estava sendo dividida por disputas, porque todos estavam elevando seus dons e ofícios acima dos outros. Havia uma batalha contínua por poder e posição nessa igreja. Se isso poderia acontecer em uma igreja do século I, certamente pode acontecer com a nossa igreja hoje. Para os coríntios e os romanos, Paulo usa uma de suas metáforas preferidas para a igreja, que é um corpo. O corpo é feito de muitas partes e cada parte precisa da outra. Isso nós vemos muito acontecer, essa questão do corpo, que muitas pessoas às vezes ela tem um chamado de evangelista, mas devido a determinadas privações, dificuldades, elas querem se tornar pastores e acabam que muitas vezes ela é uma mão, mas ela quer ser um pé. É como isso é descrito bem claramente, como Paulo escreve aos Coríntios. E se alguém disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como o quis. Tendo unidade na diversidade, a graça é dada a todos na igreja, e todos na igreja têm um papel a desempenhar. Não podemos desprezar o papel que outros cumprem, nem elevar nossa função como mais importante para a vida da igreja. Eis aqui como Paulo ele explica isso aos romanos. Vocês não devem pensar de si mesmo além do que convém. Em vez disso, devem pensar com moderação, segundo a medida da fé que repartiu a cada um. Em 1 Coríntios 12, 13 está escrito: porque todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e temos bebido de um mesmo espírito. É recorrente na igreja de hoje a ideia de que alguns crentes são dotados pelo Espírito Santo, enquanto outros não. Além da obra da regeneração na vida do crente, o Espírito também distribui dons a cada cristão.
Uma questão é como relacionar a questão do Espírito Santo que distribui os dons, com 1 Coríntios, capítulo 12, 31, que nos diz que devemos procurar com zelo os melhores dons. É o mesmo exemplo de como conciliar que a salvação é um soberano dom de Deus e, todavia, as Escrituras nos exortam a buscar e lutar pela salvação, como está escrito em Lucas 13, 24, porfiai por entrar pela porta estreita. E o dilema aqui, na verdade, é o mesmo princípio que está envolvido, o soberano doador e, contudo, o desejo intenso por parte do recebedor. Não há nenhuma contradição em ambos os aspectos. Você pode desejar ardentemente um dom, mas não pode exigir por causa da soberania de Deus. Agora vamos para os versos 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, porquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Então, pois bem, primariamente o apóstolo está interessado no uso dos dons, porém afirma que não se pode entender isso se não se entender primeiro a natureza da igreja. E sua maneira de explicar essa doutrina é dizer que a igreja é o corpo de Cristo. O corpo tem uma cabeça, tem um cérebro que se acha dentro do crânio. Do cérebro irradiam-se todos os diversos nervos, as forças de controle e o poder diretor. E a analogia fundamental de Paulo é que o cabeça e o cérebro são para o resto do corpo, assim como o Senhor Jesus Cristo é para a igreja. Verso 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, no corpo há uma relação vital, uma unidade orgânica, que significa ter uma conexão vital entre todas as partes. Em vista dessa unidade orgânica, vital, viva, que caracteriza a igreja cristã, somente Cristo pode inserir pessoas em seu próprio corpo. Um homem ou uma mulher podem unir-se em uma igreja denominacional, mas isso não significa que ela se tornou parte do corpo de Cristo. Há uma declaração no fim do capítulo 2 de Atos que diz a respeito disso: louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Ou seja, somente Jesus Cristo pode acrescentar pessoas à igreja. Há uma ideia geral de que se pode obter unidade na igreja juntando as denominações, mas é somente o Espírito Santo que pode criar essa unidade na igreja, como está escrito em Efésios 4:3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele não diz que a produzamos, e sim que demos continuidade ao que existe. É Deus que a produz. É o Senhor que acrescenta os membros e é o Espírito Santo que faz a unidade. Nenhum ser humano pode realizar. Não se soldam pessoas à igreja cristã se elas não tiverem em uma relação vital com a cabeça, que é Cristo, e as outras partes não fazem parte da igreja cristã. Depois, Paulo passa a mostrar que há uma grande variedade nas partes. No só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. O corpo é um, mas vejam a variedade nas diversas partes. Mãos, pés, ouvidos, olhos, etc. Todas elas são diferentes e exercem funções diferentes. Mas o que Paulo salienta é que devemos compreender essa variedade. Assim como os membros individuais do corpo não são iguais, assim também nunca foi propósito que todos os cristãos sejam iguais. Se vocês encontrarem um grupo de cristãos que fazem todos a mesma coisa, que falam,
da mesma maneira, andam, se vestem igual, falam com o mesmo tipo de sotaque e empregam as mesmas frases, isso não é obra do Espírito Santo, é obra da carne. O ensino espiritual concernente à natureza da igreja cristã é unida, expressa por meio de variedades. Isso leva ao princípio que as diferentes partes têm funções diferentes. Nem todos os membros têm o mesmo ofício. Esse ponto é desenvolvido em detalhe em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, do 12 ao 31. Sobre a unidade orgânica da igreja. E diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser ao pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés. Não preciso de ti, de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que parecem menos dignos do corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primariamente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ou seja, cada função de cada parte do corpo não somente é importante, mas também é essencial ao funcionamento do corpo todo. Nenhum membro da igreja é sem importância. Cada um de nós tem uma função que é de vital importância para o todo. E nenhuma função do corpo é independente das demais ou da cabeça. Nenhum só dos membros do corpo pode existir por si mesmo. Só tem sentido em sua relação com os demais e na relação deles com a cabeça. Por isso, a função que exercemos é um dom concedido a nós, não é escolha minha, nem fruto da minha produção. Foi Cristo que me colocou nele.
Portanto, jamais deve existir orgulho, jamais deve existir inveja, e jamais deve existir desprezo pelos irmãos. Continuando o verso 5. Assim também, nós, porquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Essa palavra assim, no versículo 5, lembra-nos que o apóstolo está aplicando a ilustração utilizada no versículo 4, o estado, a condição e a natureza da igreja. Ele está tratando do tema da vida na esfera da igreja e de algumas dificuldades que surgem, principalmente com o uso de diversos dons que Deus, em sua graça, nos concede como seu povo. A primeira colocação aqui é que a igreja é o corpo de Cristo. Nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, aí está o ensino do Novo Testamento sobre a natureza da igreja. A igreja não é uma instituição humana, mas espiritual, sobrenatural. Ninguém pode ser membro da igreja se não nascer de novo, como está escrito no capítulo 3 do Evangelho segundo João. E não somente somos membros de Cristo, também somos membros um dos outros. Essa é a glória da igreja, muitos constituindo unidade ou e consiste de uma perfeita adaptação dos muitos uns aos outros. Claro que sempre devemos pensar como um todo, que representa Cristo, não nas partes em si, que representam aqueles que foram chamados por Deus. Vamos agora para o verso 6. Não se alegre. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. O primeiro princípio é que qualquer dom que tenhamos recebido é sempre segundo a graça que nos é dada. Os dons do qual ele fala aqui não são os dons naturais. Todos nós nascemos com certos dons naturais que diferem entre si. Mas aqui Paulo está tratando dos dons espirituais dados aos membros da igreja, cujo propósito é que seja exercido para o benefício de toda a igreja e para os de fora. Por isso não deve haver divisões e orgulho. Em João 17:21 está escrito: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O propósito da unidade na igreja é no sentido de que a igreja possa também evangelizar o mundo. O dom de profecia, ela é uma inspiração direta pelo Espírito Santo. Seu propósito é dar uma palavra procedente de Deus ou pela palavra de Deus à igreja. A profecia, ela é uma revelação de que uma verdade é dada a um cristão pelo Espírito Santo para que ele comunique aos membros da igreja. Em 1 Coríntios 14:3 está escrito que a profecia ela tem um objetivo específico, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Essa é a função do dever da profecia. Se nos foi dado o dom da profecia, que ela seja segundo a proporção da fé. Duas principais interpretações dessa palavra têm sido propostas. A primeira significa que devemos ser sinceros. Se alguém recebeu o dom de profecia, que ele profetize de maneira sincera, que nunca vá além do que lhe foi revelado. E a segunda interpretação é que a profecia sempre deve ser provada pela fé. Em 1 Coríntios 14:29 está escrito: e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem, ou seja, que os outros submetam à prova aquilo que foi dito. Quando o profeta estiver fazendo o seu pronunciamento,
ele deve ser provado. E a única maneira de prová-los é pela fé, baseando-se nas Escrituras. A igreja ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, como está escrito em Efésios 2:20, ou seja, o Antigo, o Novo e o Antigo Testamento. Portanto, a Bíblia é o único padrão pelo qual podemos julgar tudo quanto se apresente como revelação ou verdade recebida de Deus. Para finalizar, vamos para os versos 7 e 8. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmerece-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então é dever de cada cristão usar o seu dom e exercê-lo plenamente para a glória de Deus e para o benefício da igreja. O apóstolo expõe isso em seu argumento, mas também mostrando a variedade de dons. E ele começa dizendo: se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Aqui está em vista principalmente o ministério dos diáconos, que servem cuidando dos órfãos e das viúvas, ou seja, todos os necessitados. Há pessoas com um coração de servo que têm sido capacitadas por Deus para o diaconato. Esse é um dom maravilhoso para a igreja. Nenhuma igreja pode ser saudável sem o forte compromisso de servir, cuidar do oprimido, do pobre e do solitário. O ministério não é simplesmente pregar a palavra de Deus. Os diáconos eles foram designados para servir às necessidades do povo, a fim de que os apóstolos pudessem pregar sem se sobrecarregar com outras tarefas. Mas nem todos os diáconos ficam satisfeitos com a sua posição. Eles querem um patamar mais elevado do que o de diácono. O rei Uzias subiu ao trono em Jerusalém quando tinha 16 anos e reinou por 52 anos. Vamos ler 2 Reis 15, de 1 ao 7. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jeconias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava os incensos dos altos. O Senhor feriu o rei e este ficou leproso até o dia da sua morte e habitava numa casa separada. Jordão, filho do rei, que tinha o cargo da casa e governava o povo da terra. Ora, os mais aptos de Azarias, tudo que ele fez, porventura, não está escrito no livro da história dos reis de Judá? Descansou Azarias com seus pais e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Ou seja, seu governo, em sua maior parte, foi bom, porque ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas nos últimos anos do seu reinado, a sua posição subiu a cabeça. Uzias, ele ficou insatisfeito com apenas a sua posição de rei. Ele também queria ser sacerdote. Então foi ao templo e tentou oferecer um sacrifício. Os sacerdotes ficaram horrorizados e quando tentaram detê-lo, Uzias ficou indignado. Naquele momento Deus o feriu com lepra. Ele morreu sozinho, em vergonha, separado do templo e da casa real. Uzias estava descontente com o ofício que Deus lhe dera. O mesmo acontece nas igrejas em todos os tempos, em todas as partes do mundo.
Devemos identificar os nossos dons, não devemos ter inveja dos dons que outros possuem e nem devemos elevar nossos dons acima dos dons alheios. O próximo dom é o ensino, ou o que ensina, esmereces no fazê-lo. A mensagem de Cristo não deve ser apenas proclamada, mas explicada. Quem tem o dom do ensino apresenta propensão para o estudo. Trata-se do indivíduo que se deleita no exame da palavra e se alegra em compartilhar com os outros esse conhecimento. Envolve a habilidade de aprofundar-se nas exploradas riquezas do Evangelho de Cristo e expô-las em detalhes para a igreja. O dom da exortação, ou que exorta, faça-o com dedicação. A exortação, ela tem como alvo o coração, a consciência e a vontade, assim como o ensino visa atingir o entendimento. Todos têm que contribuir, mas alguns realmente possuem dom para isso. E eis como ele deve usar esse dom, que contribui com liberalidade. Há pessoas que não apenas contribuem, mas contribuem com generosamente. Elas dão além do que é exigido. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Contribuir com liberalidade também significa contribuir com simplicidade. O melhor comentário sobre isso são as palavras do nosso Senhor no Sermão do Monte, Mateus 6, 1 ao 4. Vamos ler Mateus 6, 1 ao 4. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. Teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Ou seja, repartir para a glória de Deus, para o benefício da igreja e seus irmãos na fé. E este é outro dom que deve ser exercitado, que é o que preside com diligência. Deus lhe habilita alguns membros do corpo de Cristo para exercer liderança, dando-lhes o dom da presidência. Trata-se da tarefa atualmente atribuída aos presbíteros. Pedro expressa esse ponto muito bem em 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Vamos ler 1 Pedro 5, 1 ao 4. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que nos foram confiados, tornando-nos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Depois tem o dom da misericórdia, que deve ser mostrado da seguinte maneira: que exerce misericórdia com alegria. A misericórdia que recebemos de Deus parte de um coração contente em dar atenção aos que sofrem e aos aflitos, e isso também é um dom especial.
É o dom de poder ministrar e de prestar ajuda aos que se encontram em dificuldade, aos que se acham enfermos ou sofrendo de outras maneiras. Ser misericordioso é algo maravilhoso e tão necessário entre o povo de Deus quanto um pregador da palavra. As Escrituras nos diz que o amor cobre a multidão de pecados, como está escrito em 1 Pedro 4:8. Em todas as congregações há pessoas contenciosas que transformam as questões sem importantes em grandes problemas. Não possuem o menor senso de caridade ou misericórdia. Nós existimos por graça, não podemos fazer nada separado das misericórdias de Deus. E devemos distribuir essa misericórdia com alegria. Se somos cristãos, estamos sobrenaturalmente em Cristo, e se estamos em Cristo, Ele está em nós. Contudo, o relacionamento que temos com Jesus não é simplesmente unilateral. Temos uma ligação sobrenatural, uma união mútua que emana de Cristo. Amamos uns aos outros por causa de Cristo, porque estamos nele e estamos uns com os outros para sempre. Isso é uma comunhão dos santos, mesmo com imperfeição. Amém? Louvado seja Deus, a palavra pessoal por aqui, que o Senhor nos ajude a perseverar em todas as coisas.